Salve, salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite, Niltinho falando aqui mais uma vez do Papo de Pai Podcast e aqui sempre falando sobre parentalidade, paternidade, maternidade, todos os assuntos correlatos a uma criação e educação consciente dos filhos. Bom, eu vou iniciar esse episódio falando um recadinho que é super importante. Nós temos a campanha no Apoia-se, que é o apoia.c/Papo de Pai Podcast. Lá estão algumas opções, alguns tópicos em que você que nos escuta, nos assiste, pode de alguma maneira muito de coração nos ajudar a manter esse conteúdo, mostrar para os algoritmos dessa internet que existem pessoas falando sobre parentalidade e algo consistente e relevante. Então, por menos de um preço de um cafezinho, você consegue nos ajudar. E esse dinheiro é muito bem-vindo para custear todo esse cenário, esse estúdio, as nossas vindas, tudo tem um preço. E eu creio que é importante a gente pagar esse preço. É importante contar com a ajuda de todos, que a gente vira uma grande família e a gente faz essa roda girar com muito esforço, sim, mas de forma muito mais leve para todo mundo. E além disso, eu quero comentar que se você está assistindo a gente pelo YouTube, não esqueça de curtir esse episódio, já curte agora. Se não gostar, depois você descurte. Já coloca lá o não gostei. Mas, por favor, já curte agora porque é importante. O nosso papo hoje é sobre pai de menina e tudo que abrange uma paternidade solo. Então, compartilha, dá o curtir, assina o canal, ative as notificações. Se você está no Spotify, que está nos escutando agora, já dá as 5 estrelinhas, que é extremamente importante pra gente. Enfim, não deixe de compartilhar esse episódio no grupo da família, com seus amigos, os pais de meninas, os pais solos. Enfim, tamo junto e vamos lá. O episódio de hoje é para falar sobre paternidade solo e tudo que abrange essa paternidade solo. Que eu parto do princípio que não é porque é um pai solo que não exista uma mãe. E é do mesmo jeito que não é uma maternidade solo que não exista um pai. Infelizmente, a grande maioria das mães solos trazem essa bandeira de o abandono paterno, o abandono do pai dos seus filhos. E é justo elas levantarem essa bandeira do quanto a carga fica só para elas e que tem que dividir com pessoas, com redes de apoio. E é importante a gente conscientizar e ver quanto isso é penoso, é danoso para a sociedade, para as crianças, para a população em geral. O pai que simplesmente abandona o lar ou que não está nem aí para a criação e educação dos filhos. Agora, a questão da paternidade solo. Hoje eu estou com o Cleverson, que é um pai de menina. Cleverson, seja muito bem-vindo aqui no nosso espaço, no Papo de Pai, para a gente ouvir a sua história, compartilhar os seus conhecimentos, as suas vontades de colocar essa mudança no mundo. Irmão, seja muito bem-vindo e tamo junto. Tamo junto, irmão. Nilton, é um prazer estar aqui. É uma satisfação, na verdade, né? Esse encontro, ele demorou um pouquinho para sair. Na verdade, a gente já vinha conversando há um tempo e por agendas e tudo mais, espaços, enfim, a gente só conseguiu agora e eu acredito que foi no tempo certo, foi Sim. Na hora certa. É uma satisfação estar aqui para bater esse papo com você. Maravilha. Bom, fala da sua paternidade. Você é um cara que sua filha tem 10 anos, Isso. Mas você tem a paternidade solo ou após separação, desde os 3 anos de idade dela, né? Isso. Como que é a rotina de vocês? Então, eu me separei da minha ex-mulher, a minha filha tinha 3 anos, hoje ela tem 10 anos e 4 meses. E a separação, ela foi... Nenhuma separação é boa, né? Ninguém casa para separar. Né? E a gente se separou, aconteceu da gente se separar. E no começo foi muito difícil, porque... quando existe um término, a gente não sabe o que vai acontecer dali para frente. Então é tudo uma incógnita, né? Mas eu tive uma experiência muito boa, sabe? Muito bonita e eu tento passar essa experiência da melhor maneira possível para que as pessoas entendam que dá certo, sabe? Um ex-casal se entender minimamente bem para que os filhos cresçam em um ambiente saudável. Essa é a parada. Então, quando eu me separei, eu fiquei muito em dúvida de como que ia ser, porque o ano anterior, a nossa separação foi um ano muito difícil. Muito difícil mesmo. Eu tô sendo até moderado aqui. Foi bem difícil. E aí o que acontece? Quando a gente se separou, eu não tinha ideia do que ia acontecer. E no meio da conversa, ela me falou uma coisa muito interessante. Ela, a mãe da minha filha, me falou uma coisa muito interessante. Algo que me destravou, na verdade. Acredito que essa é a parada.
ela me falou uma frase assim, porque eu falei para ela, e agora, como é que vai ser? Porque eu não quero ficar longe da minha filha. E aí ela falou essa frase, ela falou assim, olha, o mais difícil a gente já fez, que foi se separar, porque é muito difícil. Em relação a você e a nossa filha, você pode ficar despreocupado, você vai continuar sendo o pai que você é e eu quero muito que você continue sendo o pai que você é. Então aquilo parece que saiu um peso das minhas costas e eu falei, minha paternidade está intacta, quer dizer. Então, dali para frente foi só continuar mantendo. Obviamente, a gente entrou em um consenso de como que seriam as coisas, né? E aí a gente conseguiu, de uma maneira muito madura e muito consciente, focar na nossa filha, no bem-estar da nossa filha, e daí para frente a gente conseguiu separar bem as coisas e de lá para cá é só alegria. O mais importante é isso, né? Focar nos filhos. Se a relação de casal não deu certo, é outros 500. O importante é que a relação pai e filho, mãe e filha, tá intacto. Lógico, com algumas mudanças no decorrer do tempo, mas, de certa forma, aquela relação entre pai e filho e mãe e filha é a mesma, né? Exatamente. E uma coisa que a gente estava até falando aqui fora do ar, que quando houve a separação, a minha paternidade ela ficou intacta, não mudou nada. Então eu continuei vendo a minha filha todos os dias, obviamente antes da pandemia, né? Da pandemia para cá houve algumas mudanças, mas antes da pandemia a gente se via todos os dias, porque eu fazia questão e eu percebia que isso não atrapalhava a rotina dela, né? Então a gente se via todos os dias e as pessoas elas estranhavam isso. Ué, mas você não separou? Eram as indagações que me vinham, né? Ué, mas você tá separado? Ué, mas como assim? Você continua vendo sua filha todo dia? Então, quer dizer, pra mim, naquela época, era absurdo ouvir isso. Ah, mas peraí, é minha filha. O que tá fora do normal que eu não sei? Né? E óbvio, eu fui pensando, porque vinham muitos questionamentos de vários lados. E eu falo, nossa, eu de verdade, até de uma forma inocente da época, eu não percebia a gravidade do assunto ou a importância dessa temática. Então, eu fui começando a entender que existiam traumas e que tanto pai, muito mais mães, óbvio, mas também pais tinham esse trauma de que houve uma relação conturbada e essa forma conturbada passou, né, na separação. Então a separação continuou conturbada, a relação. Então, quando as pessoas veem algo que é diferente disso, eles estranham. Então, eu comecei a tentar entender isso e, com um pouco mais de clareza, conversar sobre isso, porque as pessoas querem saber como é que é. Eu escuto várias, né? Como que você faz? Quanto você paga de pensão? E a sua ex, ela não atrapalha? Ela não fica em cima porque você está com a sua filha? Né? E aí eu procuro conversar e tudo mais para tentar passar que isso é natural, não é comum, mas é natural. É o pai e a mãe cuidando da filha juntos, né? Juntos no sentido de paternidade e maternidade. Hoje a mãe da minha filha ela namora, tem um namorado e tudo mais, conheço, conversamos, né? E tá tudo ok, tá tudo ok. Então eu acredito que hoje, infelizmente, isso ainda é um tabu. Então, como eu disse para você aqui fora do ar, a minha luta é uma luta injusta e solitária, mas eu acredito que essa experiência de vida e essa exposição, ela mostra que pode ficar legal. A minha ex-mulher, a gente não tá, eu e a minha ex-mulher, a gente não tem mais contato ou a gente não tá mais junto, mas a gente continua sendo pai e mãe. Então vamos continuar sendo pai e mãe, né? Uma coisa que eu digo sempre é que não precisa ser que nem eu. Hoje, esse tempo todo de separação, a gente já tem aí, vai para quase 10 anos de separação. A gente tem 8 anos de separação. E esse tempo transformou a nossa relação em uma grande amizade. Então, é o que eu digo, não precisa ser amigo que nem eu sou da minha ex-mulher. Vai com calma, né? Se respeitem, né? Se você, são duas questões. Primeiro, se respeitem. E segundo, entendam a importância que cada um tem na vida do filho. A partir desses dois princípios, as coisas começam a entrar no eixo. Porque é preciso que não tenha mais nada mal resolvido para que vocês consigam continuar essa vivência aí.
E essa maturidade é que assusta as pessoas, né? E com certeza hoje essa maturidade evoluiu em relação a 8 anos atrás. Sim. Né? Por mais que há 8 anos atrás você já tinha uma mentalidade em que era importante focar na filha de vocês. Né? Que as desavenças ficaram para trás ou ficaram num lugar ali que não pertence mais. Agora, daqui em diante, vamos falar sobre a filha. E ponto. Agora, as picuinhas que passaram, isso não tem como apagar. Isso tá registrado, tá marcado, tem as feridas, tem as angústias, os traumas, os né? traumas de uma separação. Isso não tem como apagar. Agora, são coisas totalmente diferentes em relação a ter um filho, uma filha, no caso de vocês. Né? Agora, a questão quando você coloca eu sou um pai solo. No primeiro momento, isso eu pensei, um pai solo, poxa, que bacana, né? Depois conversando, vendo que existe a mãe. E assim, que incrível, né? Que a paternidade solo não é que está menosprezando a presença da mãe. É que no seu modo de viver a sua paternidade, é que é você e sua filha, né? Lógico. Ia criar mais estranheza. Pais divorciados que criam um filho juntos. Isso acho que ia até dar uma louca nos algoritmos. O que é isso? Não existe isso. Verdade. Né? E colocando pai solo, tá, beleza. Só que é uma paternidade solo totalmente diferente. Né? Que ambos têm o mesmo papel de importância. Só que cada um no seu momento de atuação. Isso não quer dizer que hoje que você não está com a sua filha, você deixou de ser pai. Né? Que o telefone tocar agora, a sua ex fala assim, ó, ela tá com febre. Automaticamente fala assim, Niltinho, licença que eu preciso sair. Agora. Entendeu? Isso não anula uma coisa da outra. Exato. E ela? É uma mãe solo? Também é uma mãe solo. Porque, assim, para mim esse cálculo ele é muito simples, né? Eu sou pai solo e eu já fui questionado também sobre isso. Mas você é pai solo, mas peraí, você se dá bem com a mãe da sua filha? Vocês estão... Né? Vocês têm uma relação boa, ou seja, vocês criam juntos. Sim, a gente cria junto, mas eu sou um homem separado, né? Solteiro, moro sozinho e tenho uma filha. Logo, quando a minha filha está comigo, todas as responsabilidades estão sobre mim. Sim. Por quê? Porque ela está comigo ali. Então, quando ela era pequenininha que eu precisava dar banho, então eu dava banho, dava almoço, janta, café da manhã, levava pra escola. Levava não, né? Arrumava ela, deixava pronta até o tio da perua chegar. O tio do transporte ia levar pra escola. Ficava aguardando ela chegar. Ela chegava. Primeira coisa, olhava lá a caderneta da escola para ver se não tinha nenhum recado. Perguntava para ela como é que foi a aula. Ela ia tomar banho enquanto eu preparava algo para ela comer. Ou seja, todas as responsabilidades. Então, eu sou pai solo porque quando a minha filha está comigo, eu tomo todas as rédeas da situação. Até porque, e aí fica aqui uma provocação, eu não sou o tipo de pai que pega a minha filha com a mãe dela e deixo com a minha mãe. Para eu poder fazer seja lá o quê. Não. Se minha filha está comigo, ela está comigo. E se eu precisar fazer alguma coisa, ou ela faz junto comigo, ou então eu desmarco. É assim que funciona a minha vida nesses 10 anos e 4 meses que a minha filha tem. E com a mãe dela funciona da mesma maneira. Porque quantas e quantas vezes a mãe dela liga para mim e fala, ó, você tem como ficar com a Isa tal dia porque eu tenho tal compromisso? Eu, claro que tem. E aí ela, não, mas você não tem compromisso? Eu falei, mesmo se eu tivesse. Tem, vai resolver as suas coisas tranquila que a Isa vai estar comigo, de boa. É a minha filha, né? Então, quer dizer, eu tenho um pensamento muito forte e muito centrado nisso. Se é minha filha, é responsabilidade minha. Entende? E a mãe dela é a mesma coisa. Se é minha filha, é responsabilidade minha. Então, quer dizer, precisa levar para um médico, como eu ouço, né, algumas mãezinhas falando, precisa levar no médico. Por exemplo, a criança está com o pai, aí precisa levar no médico, o pai leva para a mãe levar para o médico. Então, quer dizer, o cara ele não leva, obviamente a gente não está generalizando aqui, né? Tô dizendo algo que eu ouço, né? E é frequentemente. Até porque, se você me permite, eu queria contar uma história engraçada que aconteceu comigo. Minha filha tava comigo e eu precisava levar ela no médico porque ela estava com febre. A minha filha, né, como eu disse para você antes,
ela tem alguns problemas respiratórios. Sinusite, rinite, aquela galerinha do it, né? E asma também. Então, é um tal de vai no hospital e volta e leva, e enfim, é uma loucura. E teve um dia que eu precisei levar ela no médico. E essa parte de médico funciona assim: quem tiver mais próximo, resolve. Minha filha estava comigo, precisei levar no médico e eu levei. E aí chegou na consulta, o médico falou assim... começou a fazer algumas perguntas, né, sobre ela, e eu todo pamposo, né, respondendo todas. Porque a gente precisa saber das informações. Quanto pesa? Tanto. Altura? Tanto. Não sei o que, não sei o que. E eu todo, né, falando e tal. Aí ele perguntou... sua filha tem alguma restrição com um remédio? Ela é alérgica a algum remédio? E ela é. E eu não lembrava o nome do remédio. E eu fiquei assim, ela é. Aí ele, tá, que remédio? Aí eu fiquei pensando e eu não lembrava o nome do remédio. E aí eu não sei o dia daquele médico, as pessoas que ele atendeu, se ele tava de bom humor ou mau humor, não sei o que aconteceu com ele, mas ele me deu uma bronca. Ele falou, não, mas você é pai, você tem que saber o nome do remédio que a sua filha usa. Isso é o mínimo. E ele falava de uma forma assim, e eu tipo, indo pra trás, assim, como assim? E minha filha olhava pra mim e baixava a cabeça, sabe? E aí eu falei, olha, morrendo de vergonha, porque de certa forma ele tinha razão, mas eu deixei escapar uma só, que foi o nome do remédio. Aí eu pedi pra ele 1 minuto, pedi, calma, me dá 1 minuto. Aí eu liguei pra mãe dela. Aí a sorte que ela atendeu na hora, eu falei, a Isa ela tem alergia a um remédio, eu esqueci o nome. Aí ela falou, dexametasona. Aí eu falei, dexametasona. Aí o médico olhou pra mim e falou assim, nunca esqueça, nunca mais esqueça. Falei, nossa, então quer dizer, eu não sei como é que foi o dia dele, mas... Agora até eu não vou esquecer que a Isa é alérgica a dexametasona. Nunca mais eu esqueci. Se existia alguma informação que eu não que eu não sabia, mas que eu tivesse esquecido, hoje já não esqueço mais, porque a bronca desse médico ficou marcada. Porque olha só, ele teve talvez ele tenha tido lá um dia difícil, não sei, mas descontou em mim. Mas tudo bem, valeu pra alguma coisa, porque eu não esqueço mais o nome desse bendito remédio. e é fato, né? E outra, a questão é latente, né? É dos nossos filhos, a gente tem que, com muitas aspas, obrigações de saber. Mas tá tudo bem esquecer um detalhe. Sim, faz parte. E tá tudo bem que você também tem essa relação com a sua ex, para vocês ter uma coisa fluida. Sim. Né? E poderia ser o contrário também. Ela esquecer e ligar para você. Exatamente. Né? E não tem nada de errado nisso. Nada. E que bom que você tenha essa ligação, sim, sabe? Então é muito, muito bem-vindo. Eu vou até abrir um parêntese rápido em relação a médico. Eu lembro uma vez que eu fui levar, eu acho que o Arthur, para tomar vacina. Levei no postinho e realmente, eu cheguei no período da tarde, que eu tinha trabalhado de manhã, e levei ele à tarde. E a enfermeira, a atendente lá, falou assim, o lote que tá aqui, tá no finalzinho e vou ter que abrir um novo lote. Só que esse lote dura um dia só. Então, vem amanhã de manhã? Tem a possibilidade? Eu falei, tenho. Aí eu entendi a questão do dia. E outra, pode ter uma reação alérgica, pode dar febre, pode dar isso, pode dar aquilo. E quanto mais cedo, melhor que passa o dia, dá pra gente observar e levar no hospital. Não que à noite não dê, mas é muito mais fácil ter o atendimento ali de pronto atendimento. E ela ainda fez questão de lembrar. Então faz o seguinte, amanhã você fala pra mãezinha trazer. Olha... Que você sabe, né? Mãe tem todo um jeito com vacina, com filho. Falei, mas você sabe o que aconteceu com a mãe do meu filho? Não. Então, como você fala da mãe assim? E se meu filho tem algum trauma? O pai tá aqui. Se a mãe não existe, e se eu sou um pai adotivo, né? E você só está assinando o atestado que aqui não é o meu lugar. Se eu sou um pai horrível, um bosta de pai, e que minha esposa falou assim, você vai levar sim. E a senhora falar desse jeito comigo, só está dando o aval que esse lugar não é meu. Olha só. Então, a maneira que a senhora está falando está totalmente errada. Tem que ser muito mais empática. E amanhã de manhã eu tô aqui cedo para vacinar meu filho. Uau. Acho que ela aprendeu, né? Espero que sim. Né? Só que não no sentido de... Poxa, Nitinho, você foi grosso? Não é que foi grosso. Às vezes a gente tem que ir com os dois
pés no peito mesmo para mostrar que a gente está ocupando esse espaço. Existe uma legitimidade ali que as pessoas tentam tirar, né? Com certeza. E isso não é tirando o mérito e o brilhantismo da mãe. Pelo contrário. Enaltecer o pai não é menosprezar a mãe. É mostrar que o pai existe ali o seu espaço, sim, e que tem que ser valorizado. A gente foi na reunião de pais da Helena semana passada e a psicóloga que estava palestrando falou assim, poxa, que bacana ver tantos homens juntos aqui. Tinham 8 no universo de 25 pessoas. Olha só. E assim, eu olhei para o lado, realmente, já foi em reunião de pais que era eu e mais um. Já é um avanço. Né? Então, é mostrar que está tendo esse avanço, sim, em que homens estão mais presentes. E antes eu via que eram homens acompanhando as mães. Né? Hoje eu vejo homens sozinhos. E às vezes as mães acompanhando os homens. Né? Tanto na escola, quanto em reuniões, quanto no médico, no pronto atendimento, pronto-socorro, enfim, no postinho. E é importante isso. É mostrar que o pai está presente, sim. E, mais uma vez, enaltecer a presença do pai não quer dizer que a mãe está sendo uma mãe mediana. Muito pelo contrário. Esse pai não está fazendo nada além do básico para ser enaltecido. Exatamente. Não é? Trocar uma fralda e levar no médico não é para receber os louros da vitória. Exatamente. É o básico do básico, né? Quando você reconhece o pai que está ali em atitude, isso não significa que a mãe seja relapsa ou algo do tipo. Pelo contrário, eu acredito que quando você entende que o pai está ali fazendo a parte dele, ao mesmo tempo a gente não romantiza a mãe guerreira, a mãe que carrega tudo nas costas, porque isso é horrível. E ela faz isso porque ela não tem opção. Né? Então, quando o pai está ali, e é interessante a gente mostrar que o pai está ali, primeiro, porque ele é pai. Segundo, ele não está fazendo ajuda, ele não está ajudando nada, ele está fazendo a parte dele. Então, quer dizer, eu troquei fralda desde sempre, né? Dei banho desde sempre, eduquei desde sempre. Fiz tudo o que eu tinha que fazer como pai e isso não me faz melhor do que ninguém. Muito pelo contrário, eu só estou fazendo a minha parte para que a minha filha cresça em um ambiente saudável, que ela tenha as mínimas condições ali de se desenvolver emocionalmente, fisicamente. Ela não vai precisar se preocupar porque os pais são separados e vivem em pé de guerra. Essa preocupação ela não tem. Assim como eu tenho um lema, se você me permite dizer, que é o seguinte, eu não posso ser, para a mãe da minha filha, mais um motivo de preocupação. Não posso. Por quê? Porque ela trabalha, ela estuda, ela tem os afazeres de casa, ela cuida da nossa filha e ainda tem que se preocupar comigo. Se eu vou pagar a escola, se eu vou pagar o transporte, se eu vou fazer isso, se eu vou fazer aquilo, se eu vou lá ver a minha filha. Não. Claro que só a mãe da minha filha pode dizer se eu estou prestando bem esse papel. Sim. Mas é algo que eu tenho internamente. É uma missão que eu tenho. Eu não posso ser mais um problema para ela. Eu não posso ser mais um motivo de preocupação para ela, porque ela já tem todos. Assim como eu, ela faz uma série de outras coisas. Então ali tem que ser meio a meio. Não sobrecarrega nem ela e nem eu. Mas se sobrecarregar, vai sobrecarregar ela e eu também, porque eu tô ali. Quantas e quantas vezes, por conta dos problemas respiratórios da minha filha, eu não tive que pegar o carro do meu irmão de madrugada para levar ela no hospital, porque esses problemas, eles insistem em acontecer de madrugada. Quantas e quantas vezes eu já não fiz isso? Quantas e quantas vezes eu já não fui para casa dela porque eu tenho uma flexibilidade melhor no trabalho, eu fui para casa para pegar minha filha para levar ela no médico porque a mãe dela não pôde ir e ela ficou tranquila. Por quê? Porque ela sabia que eu podia fazer. Então, quer dizer, essa situação a gente precisa mostrar que ela é benéfica para todo mundo. Todos os envolvidos ali saem ganhando, principalmente as crianças. Então, quando eu falo que, mas os pais precisam se dar bem, independente... Não é isso. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Mas eu acredito, e eu acredito firmemente, que a maioria dos ex-casais que não se entendem, falta só uma coisinha ou outra, falta uma organização ou outra, uma comunicação assertiva melhor para que as coisas funcionem bem. Porque às vezes falta essa comunicação, esse feeling de parar e ouvir e depois falar sem pedra na mão, né? Sem pedra. Usa uma pedra só para colocar em cima de tudo que já aconteceu. Coloca uma pedra em cima e agora é dali para frente.
Então, essa é a parada. E as pessoas têm muita dificuldade em entender isso. Uma coisa que eu ouço muito, Nilton, é o seguinte. Eu escuto muita coisa. Mas essa é uma das que ganham. Você não conhece a minha ex. Você fala sim, mas você não conhece a minha ex. E eu escuto ao contrário também. Você fala assim, mas você não conhece o meu ex. Eu não conheço mesmo. Mas o que eu sei é que se ele focar no filho de vocês, se ela focar no filho de vocês, eles vão entender que a presença do pai é importante, a presença da mãe é importante, independente se estão juntos ou não. Essa é a parada. Então, assim, fica aí o nosso grito, né? Aquele grito solitário, né? Como eu digo, porque relações, né? Quando se mexe com relações é algo realmente muito difícil. Eu entendo, eu não tô aqui minimizando, né? As brigas de um casal, né? Até aquelas brigas mais intensas e frenéticas e que parte para falta de respeito. Eu entendo tudo isso. Mas eu entendo também que existe uma grande parte desses ex-casais que não se entendem por causa de mínimos detalhes ali. Entendeu? Comunicação assertiva foi a palavra a expressão que você utilizou, que realmente é o grande diferencial, né? Como falei anteriormente, não é simplesmente negligenciar todos esses traumas. Esses traumas de adulto, procura um psicólogo, procura uma terapia para poder desvencilhar. A questão da criança e a educação do filho em questão é daqui para frente e com comunicação assertiva. Né? Deixar os rancores de lado e falar abertamente, ó, isso. Eu não gosto disso, disso. Ela não gosta disso, disso. E é a mesma coisa, você vai falar a mesma coisa para ela. Eu não gosto disso, não gosto que ela não gosta disso. Quando está comigo é dessa forma e tentar achar um meio de campo. Sim. E claro, eu vejo isso, fazendo até uma analogia bem grotesca. Eu vejo isso a relação dos meus filhos quando estão em casa e quando estão na casa dos avós. Eles sabem muito bem que são ambientes diferentes. Uhum. Eles sabem até onde podem ir em cada um desses ambientes. Às vezes eles testam aqui coisas que eles sabem que lá é permitido e aqui não é. E automaticamente lá, eles, opa, mas não vão falar nada? Eu posso então? Sabe? Eles percebem isso. E tá tudo bem. Né? Não é que eles vão jogar com isso. Eles vão ter interpretações e visualizações de locais diferentes. Né? E a sociedade é dessa forma. No meu trabalho eu faço isso, no clube eu faço isso, no trem eu faço isso, então sempre mantendo respeito, educação, mas eu sei até onde eu posso me mover. Exatamente. Né? E quando tem uma comunicação assertiva, onde fala realmente as coisas que eu tolero, o que eu não tolero, isso passa, isso não passa, fica muito mais fluido, muito mais fácil, muito mais leve para todo mundo, principalmente para a criança, que ela consegue entender o que ela pode fazer efetivamente. Às vezes, não posso fazer isso na casa do meu pai, porque minha mãe falou que não deixa. Não pode porque isso e você é a mesma coisa. Uma que vai colocando caraminholas na cabeça dela e isso vai minando a relação, porque em algum momento ela vai assim, papai, minha mãe falou isso e... ela falou isso? Sabe? Então... Fica naquela, aqui é de uma forma, aqui é de outra. Aí um fala, mas falou assim, mas é assim, aí acaba confundindo a cabeça da criança. E que seja claro que dessa forma é aqui e daquela forma é lá. É isso. Né? Quando fica nas sublinhas, né? Isso não pode, mas nunca falaram claramente que não pode. E a criança também não sabe como proceder. Né? Então é muito interessante essa expressão, a comunicação assertiva, que é o desfecho de muitos conflitos. Né? Exatamente. E ela acaba fazendo com que as coisas funcionem naturalmente, né? De uma forma mais tranquila ou menos pesada, por assim dizer. Porque essa comunicação assertiva, ela vale tanto para o ex-casal, quanto para o pai e para a filha, quanto para a mãe e para a filha, né? Eu falo isso muito baseado no que eu ouço, né, das pessoas, e também baseado no que eu vivo. Porque essa comunicação, eu ainda tenho, né, que nem... Eu entendo que eu sou essa relação que eu tenho com a mãe da minha filha é algo, um ponto fora da curva, vamos colocar assim, que é Sim. o que eu ouço às vezes. Mas eu entendo que é muito difícil ter essa relação e a maturidade, ela ser desse nível, né? E quando eu falo maturidade, muitas pessoas já me interpretaram mal, né? Porque você precisa ser muito maduro e você precisa ser muito
muito certo do que você é e do que você quer, para você deixar tanta coisa para trás em nome de algo, de um bem comum e de algo maior, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que tanto eu quanto a mãe da minha filha, a gente deixou muita coisa para trás, né? Eu até vou fazer uma provocação aqui, eu sei que ela vai assistir. E assim, a gente tinha motivos para nenhum olhar na cara do outro. A gente tinha motivo para isso, para nem olhar. Mas a gente fez o quê? A gente, de uma maneira muito madura e muito corajosa, a gente colocou uma pedra em tudo que passou. E a gente colocou mesmo, porque hoje a gente fala disso naturalmente, né? A gente colocou uma pedra em tudo que passou, por quê? Porque é vida nova, ela foi viver a vida dela, ela arrumou alguém bacana, tá lá de boa, eu tô aqui tranquilo, já tive outras relações e agora tô aqui tranquilo e nada afetou a nossa relação como pai e mãe. Então, quando se fala de comunicação assertiva, é em relação a isso também, né? E quando ela tá comigo, é alinhado com a mãe dela, mas não por algo forçado, mas porque a gente é assim. Minha mãe fez isso comigo, não sei o quê, nananã. Filha, mas o que você fez pra ela fazer isso? Ou seja, eu não desautorizo o que a mãe dela fez. E a mãe dela é a mesma coisa, a avó dela é a mesma coisa, né? Eu faço alguma coisa, a mãe da Isa fica... seu pai, filha. A avó, a mesma coisa, porque ela tem muito mais proximidade com a avó materna do que com a minha mãe, a paterna. Mas não por nada específico. É porque ela mora com a mãe dela, que mora, né, com a avó, com a mesma casa ali e tal. Então ela tá muito mais com a avó materna. E ela ouve muito a avó materna. Então eu falo alguma coisa, eu faço alguma coisa, ela vai pra avó. E a avó fala, é seu pai. Seu pai que fez. Mas vó, sim, o que você fez? Seu pai que fez, tá certo. Então, assim, a gente não desautoriza. Bom. Então, essa comunicação assertiva, ela abrange, né, toda uma situação. Não tô aqui dizendo que é fácil, não tô aqui dizendo que é molezinha. Muito pelo contrário, mas né? Precisa virar hábito isso aí, né? Precisa. E a gente vê a normalidade que não existe essa comunicação, né? E... geralmente a parte paterna acaba comprando o respeito da filha através de bens. Mimos. Né? Então, ou quando vai para casa, pode tudo. Exatamente. Né? Então, uma também como forma de neutralizar um trauma que, poxa, já tem o trauma da separação e não sei o que, então aqui vai poder. Né? E é um caminho muito errado. Né? Se as pessoas tivessem a consciência de que em algum momento isso vai dar ruim, teriam de que repensar tudo isso, né? Eu queria ver com você a questão... Hoje vocês são separados, tem uma amizade, isso é muito bacana. Vou ver com você a questão de novos relacionamentos. Certo. Né? Porque hoje eu vejo que muitas mulheres, tem algumas amigas que eu olho e falo assim, é furada. Que está se relacionando com alguém que já é pai e eu vejo que esse pai não é um pai presente. Né? Ou eu já conheço a história, mas vai dar ruim em algum momento. Né? Porque vai ter todo o investimento emocional. Sim. E lógico, a gente namora para casar, a gente casa para ficar a vida toda. A gente parte desse princípio. E indo lá na base, a gente fica, ou por curtição, realmente, mas... se rolar, vamos ficando até porque eu quero ter algo sério. E assim, gradativamente, né? E quando falo, pergunto assim, Niltinho, agora nem tanto, mas antes eu tinha algumas amigas que ainda falava sobre seus relacionamentos. E quando falava a pessoa, eu falava, não vai rolar. Você já entende, né? Porque eu já tô num patamar aqui com os meus filhos e eu vejo que ele não tá alinhado com o que eu acredito. E tá tudo bem não tá alinhado, né? Não sou o dono da verdade. Mas se você pensa em constituir uma família com alguém que já tenha filhos, veja minimamente como ele trata os filhos, como é o cuidado com os filhos, como é a relação com a mãe desses filhos, né? Se é algo bacana, porque a louca histérica hoje pode ser a louca histérica, você pode ser essa louca histérica amanhã. Né? Isso. Porque a sociedade é patriarcal e coloca o homem numa posição que elas que se briguem, elas que se virem. Então a competição acaba sendo entre elas e o cara fica de boa. E os reais problemas acabam sendo mascarados.
porque existe uma louca ali que só tá falando, mas eu pago pensão, eu pego de 15 a 15 dias. Poxa, mas eu dei um iPhone pro meu filho. E já acha que tá fazendo muito, Sabe? ou algo extraordinário, quando na verdade não. Infelizmente não, né? O que você poderia dizer para essas pessoas, essas mulheres que se relacionam com pais, que minimamente têm esse relacionamento com seus filhos, com suas exes, com esses pais que não estão nem aí com a hora do Brasil, e com esses pais que sim, são preocupados, que até têm até um receio de embarcar em um novo relacionamento, porque pode ter alguma ferida lá que vai sofrer algum gatilho para um próximo trauma, um sofrimento, enfim. O que você poderia dizer para essas pessoas? Na verdade, aí existe um processo, né? Eu acredito que quando você parte de um pressuposto em que você já tem filhos, né? E a outra pessoa também já tem filho, quando vão entrar em um outro relacionamento, não é tão fácil assim. Primeiro, por quê? Porque as pessoas ficam mais seletivas. E além de ser mais seletivas, elas têm todos esses traumas que você falou, que as pessoas carregam de experiências que não deram certo, de relacionamentos tóxicos, né? Você falou muito bem aí da questão patriarcal, em que, infelizmente, como é uma questão cultural brasileira, não se quebra uma cultura de uma hora para outra, né? É devagarzinho, com diálogos, com debates como esse que a gente está fazendo, que a gente consegue ampliar, né, essa conversa e levar para mais pessoas. Então, como a gente vive em uma sociedade patriarcal, a mulher em especial, ela precisa tomar um cuidado redobrado. A gente precisa tomar esse cuidado, mas a mulher, o cuidado é redobrado. Por quê? Porque ela sabe que ela vive em uma sociedade patriarcal e que ainda coloca o homem em status maior do que o da mulher, e isso reflete em toda a vida dela, e na relação não é diferente. Então, é preciso ser seletivo, né? Que isso acontece naturalmente quando os dois já têm filho, né? Quando o homem vai se envolver com uma mulher ou quando a mulher vai se envolver com um homem e tem filhos ali, já fica toda essa questão de você pensar mesmo aonde você está entrando ali. E você falou muito bem, a mulher ela vai procurar saber como que o homem trata os filhos, como que o homem trata... Se o homem não tem filho, como ele trata as pessoas da família. Porque a mulher pode pensar assim, eu tenho filho, mas ele não tem. Então, qual o parâmetro que eu vou ter aqui? Então, olha como ele trata as mulheres da família. Mãe, irmã, prima. Olha como que é a relação dele com essas pessoas. E aí você consegue ter uma base se vai funcionar isso para você ou não. Porque a gente precisa pensar de duas maneiras. É muito difícil, mas é preciso colocar um pensamento racional, né? E depois o pensamento sentimental. É nessa ordem. Por quê? Porque se você analisar melhor, a probabilidade de você se machucar menos é maior. Ou seja, a probabilidade de você entrar em uma furada é menor. Por quê? Porque você analisou ali. Então, isso vale para o homem também, né? Mas para a mulher ela é muito mais intensa por conta dessa situação patriarcal que a gente vive até hoje. E mesmo se entrar, entra consciente, né? Exatamente. Não foi pega de surpresa no meio do caminho, né? E outra coisa também que eu queria deixar aqui, Nilton, se você me permite, é o seguinte. Homens, não se fala qualquer coisa para uma mulher que tenha filhos e é solteira. Não se fala qualquer coisa para uma mãe solo. Mulheres, não se fala qualquer coisa para um pai solo. Por que eu estou dizendo isso, Nilton? Porque eu tive uma experiência que foi o seguinte. Eu estava com uma pessoa, estávamos nos conhecendo e estava muito bom, fazia muito tempo que eu não me via assim, né, empolgado e sentimental até. Fazia muito tempo e eu estava daquele jeito e conhecendo a pessoa e tudo mais, e eu até pensei, olha, acho que vai rolar, acho que agora vai, né? Até comentei com a mãe da minha filha, ela falou, quem sabe, né? Vai lá, vai na fé. E aí, beleza. Teve um dia, Nilton, que a gente estava planejando de ir pra praia. E aí eu saí do trabalho e fui encontrá-la no shopping. Nós íamos almoçar e dali a gente ia terminar de combinar, né, pra ir pra praia. E aí, do nada, ela me fala a seguinte frase. Mas eu acho que não vai dar pra gente ir pra praia. Eu falei, por quê? A gente já tá combinando, tá tudo certo. Ela, porque você tem uma filha, eu acho que isso vai atrapalhar um pouco. Você acredita que ela falou isso pra mim? Eu olhei pra ela assim e eu não queria acreditar naquilo, eu não queria
Ah, Cleverson, você tá sendo dramático. Não! Porque ela falou de um jeito... Eu fiquei sem reação. Eu falei, não acredito que eu tô ouvindo isso. Ainda mais dela, que eu achei que tava tudo tão bem até agora. E eu não consegui me conter. Aí eu falei, bom, eu não quero ser mal educado. Eu pensando, né? Eu não quero ser mal educado, então eu vou me retirar. Porque não se fala qualquer coisa pra um pai solo. E aí eu falei pra ela, olha, não sei se você se ouviu, mas não se fala algo desse tipo. Ela, não, mas o que? Ela, né... Como quem não entendeu o que disse e tudo mais. E aí eu falei, olha, tô indo embora, né? Não me procura mais e tal. E eu fui embora, deixei ela e fui embora. Tranquilo, fui embora. E ela começou a me ligar e que insistiu alguns dias, né? Me ligando. E eu falei, olha, tá tudo bem. Eu só não quero mais, né? Esse tipo de relação entre a gente. Fique em paz, segue sua vida, tá tudo bem. Ela, não, mas você precisa fazer eu entender o que eu fiz. Eu falei, olha... eu expliquei pra ela, falei, ó, não se fala qualquer coisa pra um pai solo. Você sabe da relação que eu tenho com a minha filha. Como que você fala que ela vai atrapalhar? Minha filha não me atrapalha em nada, nunca me atrapalhou e nunca vai atrapalhar. E quem estiver comigo precisa ter essa consciência. Eu até entendo hoje mais tranquilo que você pode ter falado isso assim, né, sei lá, de uma maneira... Assim, bem pejorativamente. Se ligam falando que ela tá doente, você vai ter que sair, estragar o nosso programa. Mas já entra consciente que pode acontecer. Exatamente. Né? Então, quer dizer, eu acredito que não precisa de muito esforço para entender isso, né? Não. Eu achei um absurdo eu precisar explicar aquilo, mas ok, estava mais tranquilo já, né? Tal. E aí eu expliquei para ela, mas não foi nessa intenção, não sei o quê, você tá sendo exagerado. Eu falei, não, se eu tô sendo exagerado ou não, aí já é um outro contexto, esse não é o ponto. Né? O ponto é que a gente estava tentando algo, estávamos nos conhecendo e eu achei que naquele momento era melhor não continuar, então você precisa me respeitar. E é prudente também, né? Claro, então quer dizer, o que eu fiz ali? Isso foi intuitivamente, eu percebi que ali não ia rolar. Por quê? Porque lá na frente eu poderia escutar algo pior e aí não ia ser legal. Então eu acredito que esse pensamento preventivo, ele te ajuda a não passar por perrengues futuros. Né? Então, assim, hoje, para eu me relacionar com alguém, preciso ter todo um contexto ali. Eu não tô falando de beleza, não é nada disso. É mais uma questão de ética, né? Uma questão de como que se dá as relações dessa pessoa que eu tô me envolvendo, como que ela é com as outras pessoas, né? Como que ela vai ser com a minha filha quando eu apresentar a minha filha para ela, porque até aquele momento, por exemplo, com essa moça, eu não tinha apresentado a minha filha ainda para ela. Ela só sabia, né, que eu tinha uma filha por conta das redes sociais e tal, do meu engajamento com essa causa, mas eu não tinha apresentado ainda. Por quê? Porque eu tenho para mim que eu só apresento alguém para minha filha quando eu tiver ali certeza de que não, é com ela que eu vou tentar. E aí a gente vai se entender ali, aí eu apresento. Até lá, não precisa, não existe essa necessidade, né? E 2 pontos. O primeiro você acabou falando que é o que eu já ia comentar. Você sintonia, se precaver. Se você abaixa a guarda nesse momento, em algum momento ia ouvir algo pior. Mas, mas naquela época, você permitiu, sabe? Exatamente. Então, já é uma blindagem. E tá tudo bem. Não tô dizendo se é bom, se é certo, se é errado, mas é uma blindagem sim. Por conta de você sim estar precavendo, protegendo sua filha, os seus sentimentos. Isso. Né? Porque naquele momento você já estava todo apaixonadinho e é um banho de água fria. Nossa, e foi. Né? Foi. Né? Passou um tempinho até eu me recuperar, mas claro, não demorou tanto, mas... Sim. Né? Sabe quando você fica aquele pensamento? Pô, eu achei que ia rolar agora. Achei que agora ia, mas não foi. Então, quer dizer, é mais uma questão de preservar a minha filha e me preservar também. Porque o que eu penso? Pô, tá tão bom do jeito que tá, pra que entre uma pessoa, que ela entre pra somar e transbordar. Sim. Não pra fazer raiva, pra fazer passar nervoso. Não. Né? E aí é uma questão mais de você entender a sua situação, você se entende como pessoa, né? E para depois você se abrir para outras, né? Eu acredito que a maturidade traz isso também, né? E o outro ponto, chegou um momento na minha vida em que eu buscava não me relacionar com mulheres que já eram mães, justamente por conta disso. Eu vou me envolver com os filhos, depois não der certo.
Já ficou ali todo aquele sentimento de apego, né? Então, eu relutei durante muito tempo. Até o momento que eu cheguei e observei. Tem mais mulheres com filhos do que mulheres sem filhos hoje em dia. Exatamente. Ou seja, em algum momento eu vou ter que me relacionar e, lógico, ver o que é futuro e o que não é. Né? E desde o começo deixar bem claro. A questão, se for para rolar, é para rolar. Se não for, digo emocionalmente. Não vou ter um investimento todo emocional e depois não dá certo. Sabe, né? O nome disso também? É responsabilidade afetiva, né? Sim. Você precisa ser responsável pelo sentimento da pessoa que você tá ali flertando, seja lá como se fala isso hoje, né? Tem os crushes, né? Enfim. Então, você precisa ter essa responsabilidade emocional com a outra pessoa, né? Foi mais ou menos o que aconteceu comigo nesse episódio. Eu poderia falar, tá, deixa isso pra lá e vamos continuar. E não ia rolar, porque um dos dois ia acabar se apegando. Aí depois ia acontecer a mesma coisa que aconteceu, e aí como você disse bem, mas lá atrás aconteceu e você não falou nada, porque tá falando agora? E aí você já tá super envolvido. Então, nossa, ia complicar tudo, né? Então, é preciso ser responsável emocionalmente, não só com você, mas com a outra pessoa que você tá se envolvendo também. Sim, sim. A minha esposa, eu tenho uma enteada de 21 anos. Quando eu conheci Gisele, a Ana tava com 11 para 12. E demorou acho que uns 6 meses para eu conhecer a Ana. 6 para 8 meses. E fui cativando aos poucos, né? E eu lembro que com 2 meses de namoro, eu fui bem categórico com Gisele, assim, ó. Seguinte, eu quero constituir família, eu quero ser pai, eu sei que você já tem uma filha. E se você não quiser, tá tudo bem, né? Se você quiser, eu tô aqui disposto a ter todo esse investimento emocional. Ela assim, mas eu já tenho uma filha. Eu falei, tá tudo bem, vamos se curtir. Era meio do ano isso, a gente fica até o final do ano, vê o que dá, ou a gente para por aqui, né? Porque tá legal, né? E aos poucos a gente foi mudando esse pensamento dela. Tanto que ela tem escoliose. Na época, ela estava fazendo tratamento de um mioma e de um cisto. Cisto. É um cisto na mama, se não me engano. Eu falei, a gente faz todo esse tratamento, passa por todos os profissionais. Se a gente coloca essa questão de você ter uma outra gestação depois de 12 anos, coloca em questão. Se for positivo, né, se ter esse aval, a gente pensa, né? Se você quer embarcar nesse sonho que eu tenho, estamos juntos. Se não quiser também, a gente para por aqui. Para não chegar daqui a 2, 3 anos. E aí, vamos ter um filho? Ah, não quero ter. Né? Então é muito bacana ter essa conversa clara desde o início. Né? Também não foi no segundo encontro. Não jogou tudo assim de uma vez. Né? E se for no segundo encontro também, se rolar, é autenticidade. Tem que ser natural. Né? A questão é não deixar por muito tempo, né? Você mostrar realmente quais são suas intenções, né? Na questão, tem uma filha, eu não vou te apresentar ela agora porque eu não sei, não vou colocar uma pessoa na vida dela e depois não dá certo, né? Então estou preservando a minha filha. Tanto que demorou, fui conhecer a Ana já próximo do final do ano. E foi muito bacana, que isso foi importante também, para a gente maturar toda essa nossa relação, né? Pavimentar algo que pode dar certo, do que simplesmente segundo encontro, tá todo emocionado, essa aqui é minha filha, e depois. E isso acontece muito, não é pouco, isso acontece muito. A pessoa se empolga muito, é aquele famoso emocionado, né? Ou a emocionada, né? E aí acaba tendo ali, começou um relacionamento agora, já apresenta o filho, já apresenta a filha. E eu sinceramente, eu tenho muito medo disso, assim. Essa precaução, ela vem muito por conta desse medo, né? A gente vê tanta coisa, e eu e a mãe da minha filha, a gente conversa muito sobre isso, né? Vê lá quem você vai apresentar pra Isa, né? E antes dela namorar, vê lá quem você vai apresentar também, né? Vamos ver como que é. Eu lembro que a gente até combinou, quando você arrumar um namorado, eu quero conversar com ele. E quando eu arrumar namorada, você fala com ela. Ela, não, beleza, fechou. Né? E aí ela tá namorando e tal, e eu tive um encontro com ele, conversei, deixei as coisas claras, falei,
em relação a você e a Lia, que é o nome dela, né? Lia é o nome dela. Lia e Isa, né? Os pais da Lia economizaram no nome dela e eu e a Lia economizamos o nome da Isa, né? Então, né? Aí eu falei pra ele, né? Eu falei, em relação a Lia, cara, tá tranquilo, a gente já tem aí 8 anos de separação, tá tudo bem aqui. O que eu quis dizer pra ele? Cara, você não tem um inimigo aqui, tá tudo bem. Porque eu quis passar isso pra ele porque eu achei necessário, né, de acordo com a sociedade que a gente vive, né? Que existe aquelas relações mal acabadas, né? Ou mal terminadas. E aí o cara arruma uma namorada ou a mina arruma uma namorada e aí o outro fica em cima e aquela confusão toda, né? Então eu fui mais nessa ideia de mostrar pra ele, tá tudo bem aqui, cara. Tá tudo bem mesmo. Seja bem-vindo, né? Eu fui nessa intenção. E ele recebeu muito bem. Pô, cara, obrigado. E eu tenho um filho também. Eu queria que a minha relação com a minha ex-mulher fosse assim também. A Lia fala muito de você, da relação que você tem com a Isa. Eu acho isso muito bom. Pô, bacana mesmo. Eu falei, pô, eu fico satisfeito. Em relação à Lia, tá tudo bem. Agora, em relação à Isa, cara, aí já é comigo, né? Quando se fala da Isa, aí é eu. Falou da Isa, é meu rosto que você tem que ver, né? Até dei uma brincada assim para o clima ficar agradável e tudo mais. Mas essa é a verdade, né? Quando se trata de filha, você já fica, opa, né? Então, e ele entendeu isso. Ele falou, não, cara, fica tranquilo, pô, a Isa é uma ótima menina e tal, não sei o quê. Então, assim, tá tudo bem. Conheci o namorado da minha ex-mulher, que da hora. E quando eu tiver a minha... Porque eu tive uma relação que tava quase virando um namoro, mas não virou, que foi essa que eu comentei, mas ela ia conhecer, né? Ela ia conhecer. E quando eu tiver uma namorada, e ela vai conhecer, vai conversar e tal, e tá tudo bem. Por quê? Porque a minha ideia tudo que vem pra somar, seja bem-vindo. Ele vai ter contato com a minha filha, então... que eu esteja próximo, que a gente seja ali, né, tudo uma comunidade só, né? Existe um ditado africano, um provérbio africano que eu li há pouco tempo, que diz que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, né? Então, esse provérbio ele quer dizer que para educar uma criança é preciso toda uma força-tarefa do pai, da mãe, da família, dos avós, e aí no caso da separação, das outras pessoas que entram na família, todos estão envolvidos. Isso sem falar no Estado, né? Que as escolas, etc, saúde, educação, enfim. Então, é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Então, que entre para somar. Esse é o meu pensamento, né? E quando você falou... Quando você falar da Isa, você vai me ver. Não é muito difícil, porque a Isa também é sua cara, né? Verdade. Faz lembrar bastante. E quanto a esse provérbio africano, eu li recentemente uma nova ressignificação dele, né? Para existir uma aldeia, tem que haver uma criança. Eu vi essa ressignificação também. E ela vale para os dois aspectos. Eu entendi que ela é válida para as duas ideias, porque elas se complementam. Sim, exatamente. É preciso uma aldeia inteira para para educar uma criança. E é preciso uma criança para organizar, para fazer com que uma aldeia exista. Né? Ela vale para todos os pontos. Né? E é muito bacana esse modo de olhar essa relação. Né? E vai de encontro no que a gente acredita. Né? A partir do momento que a criança é respeitada como um ser humano, não como uma propriedade, tudo ao redor já começa a ter uma outra visão, né? Preparado, pensado, esquematizado para acolher esse futuro adulto, né? Porque, ou melhor, esse adulto em formação. Exatamente. Né? Porque a criança é um ser humano, é uma pessoa que vai se tornar um adulto e já é um cidadão. Sim, né? Exatamente. Só precisa de alguns cuidados, né? Até começar a andar com as próprias pernas, né? E mesmo assim ainda vai continuar ali, né? Sendo amparado, sendo aconselhado, né? Até crescer e tomar as rédeas da própria vida, né? E eu acredito muito nessa questão da maturidade, que ela vem abrangendo toda essa temática que a gente está falando aqui, né? Por exemplo, quando eu citei algumas vezes, né, sobre essa questão de eu ter conversado com o namorado da minha ex e tal, e as pessoas... É impressionante como elas não entendem isso, ou aquilo é tão novo, é tão inconcebível que eles ficam chocados, né?
E é muito mais essa questão dessa maturidade, porque quando se fala em maturidade, eu não estou dizendo que você é imaturo. Não, nesse aspecto é. Mas em outros não, você é um cara trabalhador, você tem lá suas responsabilidades, mas enquanto pai, por enquanto você é um mero genitor. Né? Então as pessoas acabam, né? Não, mas você está me chamando de irresponsável, você está me chamando de imaturo? Não. Ou se eu tô, né? É nesse aspecto aqui. Não nesses outros, né? Existe todo um contexto que você precisa abranger nessa ideia. Né? E além disso, mostra muito claramente a fragilidade da própria masculinidade. Sim. Poxa, se eu tô nessa posição de eu sou o provedor, como você fala que eu sou imaturo, que eu sou irresponsável? Esse orgulho ali, uma coisa, entendeu? né? É complicado, complicadíssimo. Isso entra também... isso vem de encontro também à própria questão do abandono paterno ou da ausência paterna, se você me permite voltar nessa linha. Eu recebi algumas perguntas, eu abro algumas caixinhas e tal, e há muito tempo atrás eu recebi algumas questões que ficaram na minha cabeça, né? Me perguntaram assim, mas por que um pai abandona um filho? O que acontece, né? Por quê? A minha primeira atitude foi escrever, olha, eu não sei porque eu não abandonei minha filha, né? E respondi dessa forma. Mas depois eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E é algo que é muito difícil responder isso. E aí, claro, fui estudar, fui ver, né, toda essa situação. E eu percebi, eu entendi, descobri que no Brasil existem algumas teorias. Aliás, no mundo existem algumas teorias. Mas puxando aqui para o Brasil, o abandono paterno, a ausência paterna, ela começa lá quando o Brasil é colonizado por Portugal. Porque o que acontece? E aí só uma contextualização rápida, né? Porque o que aconteceu lá atrás mostra por que é assim hoje. Então é preciso, às vezes, a gente ir lá na raiz do que estava rolando lá para chegar onde chegou. Então, em suma, os portugueses chegavam aqui, se envolviam com as índias e com as negras que estavam aqui, né? E era um envolvimento sem sentimento. E elas ficavam grávidas e eles não tinham nenhum tipo de conexão com essas mulheres. Então, o abandono, a ausência começou ali. Para você ver como isso é grave e isso já virou algo cultural, ou seja, já está enraizado no brasileiro. E até aceitável pela sociedade, né? Exatamente. E quando eu digo, e aí entra uma outra questão, viu, Nutinho? E aí é o que eu digo. Quando eu digo que os portugueses chegaram aqui, se envolveram com as índias e com as negras que estavam aqui, eu tô sendo muito, né? Eu tô sendo, muito como polido. Posso dizer? Exatamente, porque Darcy Ribeiro, né? Sociólogo, filósofo, antropólogo e um monte de logo que ele ele vai dizer assim, na lata, né? O que os portugueses fizeram com aquelas mulheres, sim, né? Que é escandaloso, né? Se você me permite dizer, eram estupradas, né? Eram violentadas e desses estupros e dessas violências nasceram muitas crianças. E os portugueses que fizeram isso não assumiram a paternidade, né? Então, quer dizer, essa questão do abandono paterno, ela vem desde lá. Isso falando numa conjuntura nacional, né? Vamos falar de Brasil aqui. Então, quando você fala de ausência paterna, quando você fala de abandono paterno, você precisa entender que é algo muito complexo e que vem como uma cultura inútil que a gente herdou desde 1500. Então, quer dizer, é muito complicado para a gente quebrar uma cultura com esse tempo todo só com alguns discursos pontuais. Por isso que a gente precisa intensificar a nossa luta, seja ela solitária ou quanto for, mas a gente precisa intensificar isso porque as pessoas precisam entender que a gente não precisa dessa cultura, ela é inútil. Né? Então você precisa tirar ela fora, você precisa jogar ela fora de alguma forma e precisa ter atitudes diferentes. É assim que se quebra uma cultura, é tendo atitudes diferentes, e é isso que a gente está tendo aqui. É mudar a base, né? Exatamente. Minimamente, tijolinho por tijolinho. Em algum momento isso aí vai fazer diferença, né? Trabalhinho de formiga, né? Basicamente. E a psicologia entrou na sua vida de encontro a tudo isso que você acredita ou algo que você já seguia, né? Porque que você já é historiador, Sim. né?
Então, só o fato de estudar história já abre bem a mente. Sim, né? exatamente. E estando imerso no contexto da paternidade, vendo as realidades da paternidade no Brasil, a psicologia chega no momento para ajudar cada vez mais a ter esse entendimento como pessoa e também jogar isso para a sociedade, para o universo de algo positivo que há como mudar? Exatamente. Eu sempre gostei muito de psicologia, né? Quando eu pensei em estudar, eu não sabia se eu ia estudar psicologia. Eu teria que entender desses cursos ou dessas disciplinas, né, quais iam servir mais para o propósito que eu tenho. E de primeiro, assim, de bate-pronto, a psicologia ela ajuda muito, mas eu não estudo psicologia, eu estudo psicanálise. Psicanálise, perdão. Não, tranquilo. Mas a psicologia tá ali, né? Uhum. Tá ali. E claro que a psicanálise veio um pouco antes, né? Os psicólogos ficam bravos quando a gente brinca assim, mas tranquilo. E quando eu decidi estudar psicanálise, eu pensei em todos os vieses que eu estava querendo alcançar estudando psicanálise. Porque a psicanálise, eu vou fazer uma analogia aqui, e me desculpem os psicanalistas, porque eu ainda estou em construção, e me desculpem os psicólogos, porque eu não sou psicólogo. Se eu falar alguma besteira, escreve aí, me corrige, que aí eu vou aprender um pouco mais com vocês. Mas a psicologia, ela cuida do problema ali no ato, né? Você tá com um problema, ela vai e cuida daquele problema. É assim que a psicologia age, né? E que age com maestria, né? Conheço muitos psicólogos excelentes, excepcionais, né? A psicanálise não. A psicanálise, ela vai pegar aquele problema, ela vai entender aquele problema buscando a raiz daquele problema. Então a psicanálise ela vai mais profunda, né, na questão. Ela precisa entender por que você está assim. Ela não vai só tratar aquele problema no ato. Claro que eu fiz uma análise aqui a grosso modo, mas eu entendi que a psicanálise ia me ajudar nesse sentido, porque quando eu for conversar com um pai ou com uma mãe que tenha lá uma série de traumas causados pelo abandono ou seja lá o que for, que atrapalhou a paternidade e a maternidade, eu preciso entender o problema na raiz para tratar lá. Porque se você não tratar na raiz, é capaz de você, com um tempo, ver aquele problema de novo. Ou seja, ele acaba sendo um paliativo. Uhum. Né? Então eu entendi que a psicanálise ia me ajudar mais nesse sentido. Né? E é interessante você tentar entender como que a cabeça das pessoas funciona, o que elas pensam, por que elas fazem o que fazem, né? E aquela máxima e tudo mais. Então, quando você entende um problema enraizado no seu país, que vem desde o descobrimento até hoje, você entende que não é algo fácil para você movimentar, para você tentar fazer o contrário, é nadar contra a maré. E que a gente continue nadando contra a maré. Porque nesse pouco tempo de atuação que eu tenho, depois que eu entendi todo esse processo, nesse pouco tempo de atuação que eu falo na internet, não com a psicanálise propriamente, porque eu ainda estou estudando, mas depois que eu comecei a atuar na internet falando de paternidade e maternidade, foram chegando até mim muitos problemas, sabe? Muitas questões mal resolvidas, e a psicanálise, ela, pelo menos, ela ajuda a tentar entender aquilo e dar um melhor conselho e dar um melhor direcionamento. E claro que eu pretendo fazer com que isso vire algo mais profissional, vamos colocar assim, se é que eu posso dizer isso. Mas eu acredito que ela vai ajudar nesse sentido, a entender como a cabeça das pessoas funcionam, ir atrás do seu problema na raiz, fazer com que esse problema seja resolvido lá na raiz e fazer com que o presente e o futuro dessas pessoas sejam melhores. Que bacana, gostei dessa analogia, gostei né? desse olhar técnico e buscar a raiz do problema, né? E profissionalizar isso é esplêndido. E em falar em profissionalizar, aqui o nosso podcast, eu brinco que, né, é baixo orçamento, a gente está começando, mas é muito bacana trazer pessoas que têm essa vivência e esse olhar para a parentalidade. E não apenas isso, como resolver, ou pelo menos como entender como resolver esses problemas. Né? A partir do momento que você entende, já é um bom princípio para a mudança. Exatamente. Né? E uma coisa que eu chamo a atenção aqui,
Para esse podcast existir, eu conto com um apoio extremamente vital, que é da minha esposa. Né? Ela que me apoia em todos os sentidos, em acreditar nesse meu propósito, que acredita nessa nossa vinda para cá, para poder fazer o podcast. É uma parceria. Tanto que nós temos o apoio do Amor em Pote, que é a empresa dela que faz doces de geleias artesanais. E não poderia passar batido aqui sem dar essa pequena lembrancinha. Olha só que coisa boa. Do Amor em Pote para você. Olha só. Uma geleia. Show. Tá pegando ali, né? Ó. Que bacana. Se você me permite, eu vou até abrir Opa, aqui. Eu claro. quero expor. Eu acho lindo esses trabalhos. É artesanal, né? É artesanal. Eu acho 100% lindo artesanal. isso e devia ser muito mais valorizado do que é, né? Olha só, gente, que show. E essa é uma geleia de damasco. Olha só. 100% natural. 100% natural. Sem aditivos. Coisa boa demais. Terminando aqui, já sabe o que eu vou fazer, né? Experimentar, partilhar e falar, ó, aqui tem coisa boa. Por que não, né? Né? E o Amor em Pote tá em São Sebastião. Para quem quiser conhecer mais no Instagram, é Amor em Pote E. São 2 E's no final. Lá tem bastante conteúdo em relação aos produtos, as geleias e os doces que ela produz. Então já fica aí a super dica. Show. Irmão, a gente já está começando a iniciar. Já está começando a iniciar, não. A gente já está iniciando o final do nosso podcast, Rapaz, nosso episódio. Passou rápido demais esse bate-papo, hein? Voa, né? Cara, eu voa, falo voa que mesmo. não é uma entrevista, né? É um bate-papo e o negócio flui. Lógico. Ficaria aqui horas conversando contigo. E tinha assunto, hein? E tem Rapaz, assunto. Né? tinha muito assunto. Já deixo o convite para uma parte 2 em algum momento. Bora. Porque com Bora certeza sim. dá pra gente aprofundar muito mais esses aspectos da paternidade solo, da paternidade de menina. Com toda que a gente certeza. deixou de meio que de lado a relação entre pai e filha. Então isso fica para uma parte 2. Sim. Mas antes, eu queria ver com você a indicação de algum conteúdo, né? Vídeo, série, livro, alguma coisa que você queira compartilhar com a gente, pertinente ou não ao tema. Legal. Ah, tem bastante coisa. Se você me permite, eu queria mostrar um livro que eu tô lendo Claro. agora. Oba. Vou até fugir aqui Não, sem problema. do combinado aqui para pegar. É um livro muito interessante, cara. E ele fala sobre masculinidade. Boa. Né? Porque a gente precisa quebrar muitos paradigmas, né? Que ainda existem e eles se mantêm, ficar de pé. Né? Mas não, masculinidade ele é muito mais do que um cara ogro que fala, não, eu sei, eu faço, aconteço, eu sou provedor. Não, cara, calma. Dá uma segurada, as coisas mudaram. Né? Então, quer dizer... e para falar sobre isso, a gente precisa entender mais sobre isso. É por isso que eu tô lendo esse livro. Então eu já quero deixar ele e um filme que é muito provável que vocês já tenham assistido, que é o Paternidade, com Kevin Hart, né? É excepcional esse filme, cara. Nossa, eu assisti ele umas 3 vezes. Assisti com a minha filha. Agora eu quero assistir o que tá no cinema agora, do nosso querido Lázaro Ramos, né? Paola Oliveira, do nosso querido Piangers, não é isso? Nem sei se pronuncia o nome dele corretamente. Acho que é assim, né? E tô louco pra ir ver. Não tive tempo ainda, mas com toda certeza vou ver e vou levar minha princesa pra assistir. Vou pegar o livro aqui. Ó, o livro é esse aqui, Antes que Seja Tarde. E esse Antes que Seja Tarde, ele fala sobre masculinidade e de um ponto de vista acadêmico, né? De um ponto de vista educacional. Como que as escolas tratam os homens, né? Será que eles educam da maneira certa? Da maneira certa do ponto de vista dessa quebra de paradigmas que a gente está falando aqui, né? A gente precisa quebrar muitos paradigmas masculinos que ainda existem e nada melhor do que conhecer, né? Saber mais de por que é assim. Se você sabe por que é assim, você tem uma mínima ideia de como fazer para mudar. Né? Esse livro ele fala sobre masculinidades, o que é masculinidade, o que significa um homem másculo, o que isso significa, mas o que isso significa pra gente agora, né? Porque o que significa passado e que vem se perpetuando até hoje a gente já sabe. Mas o que significa agora? O que a gente pode fazer para melhorar? Né? Então são todos esses questionamentos. É um livro excelente. Legal, e mais do que isso, né? O quanto o homem performa a masculinidade, né? A questão da caixa do homem, de você ter que ser o mais forte, não pode chorar, não pode demonstrar fraqueza. O homem não pode chorar, nossa, isso é um absurdo, cara. Né? Tem que prover a todo custo, né? Então, quando você
esbarra nesses pontos, vai de encontro, opa, então eu não sou homem, né? Então, poxa, se eu demonstrar sentimento, eu tô sendo menos homem ainda. Se eu perco o emprego, não tenho como prover minha família. Eu sou um bosta, não sirvo pra nada. Esse livro ele fala muito sobre essa questão, mas de um ponto de vista de jovens infratores, né? Porque foi feito um estudo que está no livro que os jovens infratores, pelo menos uma boa parte deles, eles fizeram essas infrações para provar a masculinidade. Olha que loucura. Não, mas vamos fazer uma fita ali, vamos assaltar e tal. E a pessoa, não, vamos. Mas por quê? Que ela não quer ir. Mas ela vai porque ela precisa mostrar pra galera dela ali, ela precisa mostrar, né, no meio em que ele vive ali, que ele é bom. Ele precisa mostrar que ele é másculo, ele precisa mostrar que não é fraco, e aí ele vai. E aí ele roda e vai preso. Né? Então esse livro fala muito sobre isso também. Boa. E se você pudesse indicar um pai ou uma mãe para conversar aqui com a gente? Show. Quem você indicaria? Já teria. Deixa eu ver, porque são alguns, né? Deixa eu ver. Cara, tem uma mãe que ela é muito, muito interessante, assim. Ela é uma mãe solo de 3, né? Cada filho é de um genitor. E nenhum genitor é pai mesmo, sabe? Porque eu costumo separar, né, o pai e o genitor, né? O genitor é o que faz e pronto, tá ali, fiz, né? Agora o pai não, o pai ele cuida, ele se preocupa, ele etc, faz a parte dele e tudo mais. Então, ela tem 3 filhos, cada um de um genitor e nenhum, sabe, né, se tornou pai mesmo, né? Então, e ela tem uma vida muito sofrida, muito, muito difícil, mas por ela ter uma força interior, uma fé tão grande que isso não atinge ela de forma alguma. Ela cria os 3 filhos sozinha, trabalha, estuda, cuida dos filhos e faz tudo por eles. E eu acho a vivência dela sensacional, sabe? Então é muito provável que eu deixe esse contato aí pra você. Bom, qual é o nome dela? Ana. Isso. Beleza. Aninha. Deixa o contato que a gente faz. E você também faz esse approach entre a gente. E claro, deixar aquela mensagem pro futuro na nossa cápsula do tempo pra Isa. Em algum momento ela vai estar buscando na internet o que esse pai tá falando dela. Então, deixar essa mensagem pra ela. Rapaz, esse momento é difícil. E olha que eu pensei em algumas coisas, mas na hora é muito difícil. Falar assim... Eu vou dizer algo que é como se fosse um mantra nosso, né? Meu e da mãe dela, que eu não poderia deixar a mãe dela fora também desse momento, né? E a gente tem um combinado nosso que se tornou um mantra, que é o seguinte. Não importa a forma, não importa como, não importa quando. Quando a Isa olhar para o lado, lá estará eu e a mãe dela. Então, ela pode acontecer o que for. A gente não tá mais junto, a gente não é um casal, mas nós somos pais dela. Então, filha, quando você olhar para o lado, ali estará o seu pai e a sua mãe para você. Porque você sabe que você pode sempre contar com a gente, tá bom? Papai te ama, fica com Deus e parei de falar, senão eu vou chorar. Homem aqui chora. E como chora. E como chora. Irmão, gratidão. Eu fico muito feliz, muito honrado de você ter aceitado esse convite. Né? Demorou um pouquinho, mas finalmente chegou o dia. Já fica o convite para a parte 2, para a gente aprofundar em relação a ser pai de menina. Convite aceito. Que já tem muitos nuances, né? Muitas quebras de tabus em relação a isso. E fico muito honrado de tê-lo aqui com a gente. Pô, eu que fico honrado, foi uma satisfação ter vindo aqui, conhecer vocês, né? Esse ambiente gostoso aqui, esse bate-papo aqui, que a hora passou tão rápido que, né, a gente nem percebeu. Porque aí você entende, você percebe quanto o ambiente é bom, é gostoso. E, pô, feliz demais de estar aqui, espero retornar em outras oportunidades. E vamos junto. Vamos junto. E é isso, gente. Não deixe de curtir esse episódio, compartilhar, deixar o seu curtir, assinar o canal, dar o joinha em qualquer plataforma que você esteja. E seguir o Cleverson. Deixe seus arrobas também, por gentileza. @de pai pra filha oficial, Instagram e YouTube. É isso aí. Gente, tamo junto. Um beijão no coração de todos e até a próxima.
Beijão.